sejam todos bem-vindos a mais um programa de Cara com Elas. Hoje o nosso programa está faltando a nossa querida Simone, mas em breve ela estará de retorno com a gente, se Deus quiser. Né? E hoje a gente vai falar sobre o pior de mim. O pior de mim. O pior de nós. O pior de cada um. De cada um. Né? E eu fiquei, amiga, incomodada com esse tema, com essa proposta. Porque o que é o pior de mim? Boa pergunta. Eu me fiz várias perguntas. E você vai me ajudar a responder cada uma delas. Boa. O pior de mim. O que é o pior de mim? Para começar, o que é o pior de mim? Como que eu vejo? É aquilo que eu sou que não agrada o outro? É aquilo que eu faço que não agrada o outro? Que vai contra uma sociedade que já tem sua cultura imposta, que para mim é hipócrita, mas é o que nós temos de realidade? E que acaba que a gente esbarra como sendo algo que nós talvez não nos adequamos, então acaba sendo pior. Porque é a associação que a gente faz. Em mim, pelo olhar da criação que eu tive, pelo olhar da cultura do meu país, do jeito da minha cidade, que eu acho que não condiz com a moral, com o imoral, com o amoral. Sabe, eu fiz diversas perguntas sobre o pior de mim, para poder definir, ou pelo menos reconhecer em mim o que eu julgo ser pior em mim, sabe? É a minha conduta? É o meu jeito de pensar? É aquilo que eu sucumbo dentro de mim por não poder ser ou por não ter a coragem de fazer acontecer? O que é o pior de mim? Como que você vê isso? Gostei, mas eu acredito que isso aí vai bater de acordo com o momento que aquela pessoa talvez está vivendo, o momento que a gente está vivendo, né? É muito pessoal e de acordo com a realidade da gente. O meu pior, eu vejo o pior de mim muito na questão do que me incomoda em mim. O que ainda eu não alcancei, eu não conquistei, eu não me tornei. O meu pior é aquele lado meu limitador, a minha fraqueza, que tem me impedido de ser mais, de ter mais, de conquistar mais. E eu vejo dessa forma. O meu pior, e eu tenho muita consciência do meu pior, quase toda segunda-feira eu entro no domingo. Porque o domingo é o meu dia onde eu tiro para olhar para a minha semana, sabe? E me organizar, de certa forma. Eu gosto muito de visualizar o que está por vir. E meio que entender como vai ser a minha rotina nos próximos dias. E no convívio com as pessoas, a gente acaba esbarrando. Por mais satisfeito que talvez você esteja com a sua vida, ainda assim você ainda esbarra com algumas questões que você percebe que você ainda não está bem resolvida, né? Aí eu olho para o meu pior, que eu vejo que é como a sombra, né? É aquele meu lado, é aquilo meu, que talvez eu ainda não foquei nele. Ou foquei, não foquei o suficiente, ou foquei um período e não me deu resultado. Eu assisti um filme recentemente que se chama Apocalipse do Amor. O nome, se você assiste o filme, você entende, mas eu primeiro achei que era uma coisa e o filme é bem mais profundo. Como o rapaz ele chega a ter uma falência empresarial e ele se vê muito perdido, sem saber o que fazer, o amigo dele fala, vamos para o retiro e tal. Ele acaba indo para esse retiro meio que com outro objetivo, mas ele acaba aceitando ir. E lá nesse retiro, a guia, né, do espaço, do lugar lá, que tinha muita meditação e tal, ela traz uma reflexão incrível. Incrível. Ela fala o seguinte, que nós precisamos desapegar dos objetivos e das metas de vida. E isso me incomodou muito. A gente escuta o tempo inteiro as pessoas falando sobre ter objetivo. Lista suas metas e seus objetivos. Mas não está errado, né? Assim, a gente sabe que isso é importante até para a gente ter... Se orientar. E para a gente se motivar.
Mas olha que incrível, né? Quando você desapega da obrigatoriedade de ter que alcançar o objetivo, alcançar a meta. Por exemplo, eu tenho que ter uma casa própria. Porque ter uma casa própria é sinônimo de ser bem-sucedida, de que eu venci na vida, segurança. E ali você vai ser escrava a sua vida inteira para trabalhar, ter o dinheiro, É porque a gente vê pagar. as coisas de uma maneira muito maçante. Porque eu posso sim ter os meus sonhos, meus objetivos e fazer a lista das minhas metas, mas eu quero trabalhar e quero ser bem-sucedido financeiramente de qualquer jeito, não é? E aí, esse seu sonho pode entrar na fluidez do percurso. É porque é o que a gente natural. não abre mão. Né? A gente acaba planejando, focando, e tem a etapa que é você deixar o fluir natural, né? Você buscar entender o que você precisa fazer. E mesmo você ali fazendo e tudo, você tem que respeitar o fluir, né? Só que a gente se apega tanto, se cobra tanto, aí o rapaz fala isso, que ele passou a vida toda aprendendo que ele precisava fazer um curso superior, ter uma empresa e trabalhar, que esse era o único caminho, que a partir do momento em que a empresa dele foi em falência e ele não sabia agora o que fazer, que é como se um abismo tivesse aberto na frente dele. E ele lá neurado, que ele tem que fazer acontecer, que ele precisa retomar, e aquilo fazendo mal para ele, né? A forma como ele colocou. E aí ele decide seguir a vida de uma forma diferente. É bem legal. O filme tem uma proposta bem profunda. Eu acredito que nem todo mundo que vai assistir vai entender 100% da mensagem. Porque eu mesma fiquei bem... Isso martelou. Isso me mostrou o meu pior, sabe? Porque por mais que eu fale disso o tempo todo e eu sei o quanto é importante ter metas e objetivos, por que eu não posso aceitar a minha vida mesmo se eu não atingir todas as metas? Entendeu? Você está satisfeita com o que você tem hoje? Feliz? E reconhecer o seu mérito, o seu valor pelo lugar que você já conquistou? Não. Eu tenho ainda que chegar naquele lugar ali. Eu ainda tenho que ter tantas coisas. Não, porque olha lá, está todo mundo fazendo a mesma jornada. Trabalha, conquista. E mais trabalha e conquista. Né? É insaciável, parece, né? E detalhe, vai conversar com essas pessoas. Tudo bem, não estou dizendo que são todas, não. Eu acredito que tem as pessoas que mostram que estão vivendo o fluir natural. Tanto que a coisa está fluindo mesmo, né? Uhum. A água corre para o mar, né? A Rafaela Generoso eu vejo ela como uma pessoa, exemplo disso. Quanto mais você faz, mais resultado positivo você tem, mais coisas acontecem. Então, mas já tem outras pessoas que eu vejo perdidas. Então eu vejo que eu ainda estou indo. Mas eu acho que essas pessoas perdidas são as pessoas que não se prepararam para o sim, você não acha? Não? Ou que ainda não estão abertas para o sim? Porque acontece, sinceramente, eu me pego pensando, vai fugir um pouquinho, mas vale o comentário, que eu me pego pensando diversas vezes se eu estou preparada para estar aonde eu quero chegar. Onde eu quero me ver como profissional, eu vou dar conta de toda e qualquer pessoa que aparecer ali para eu atender, ou eu vou saber discernir isso e encaminhar, sabe, me sentir preparada para ser a profissional que eu quero ser. Sim. E o quanto, então, você está no lugar onde você está, justamente, talvez ainda não se enxergar lá. Exatamente. Né? Então, exatamente. E tudo bem, né? Aí é que entra. E tá tudo bem, então. Eu não tenho que me culpar, me sofrer por não estar naquele outro lugar que eu ainda não me sinto suficiente. Não me sinto ainda. Ocupando. Preparada. Porque na verdade não é um preparado entre aspas, né? Nesse caso é muito mais sobre insegurança, medo e insegurança, e às vezes até um pouco do não merecimento, do que quanto à minha capacidade de atingir, de adquirir, sabe? Mas eu acredito que é isso aí, a gente se esbarra
Eu acredito que o merecimento é um dos que nos freia, né? Que nos distancia de, ou melhor, Faz toda a retarda, diferença. né? Você Retarda. achar que você... Porque quando a gente vê o merecimento, a gente acredita que a gente é merecedor de coisas boas. E se eu associo a esse lugar, dependendo, eu não vou ter só coisas boas, aí eu me distancio desse lugar. A gente ainda vai descobrir muitos piores de nós. Estamos só começando. Daqui a pouco, no próximo bloco. Fica com a gente. Estamos de volta com mais um programa de Cara com Elas, hoje falando sobre o pior de mim. E aí eu te fiz um monte de perguntas no início. Você fez pra nós, né? Sim. Estamos nós duas aqui refletindo sobre e isso. Eu ainda não cheguei a uma conclusão. E pergunta é tão bom, né? Porque a pergunta ela expande a nossa consciência. É. Exatamente. Eu gosto. Nosso cérebro começa a trabalhar para nos dar resposta. Quando você tem uma resposta, ele fala assim, ela não precisa mais pensar. Né? Ela já sabe qual que é a resposta. Mas eu procurando o pior de mim, não que eu não enxergue nada. Eu procurando, não encontrei, mas eu continuei procurando. Não, é porque tem coisas que me incomodam numa profundidade, como se eu fosse de outro mundo. E que me fez pensar se isso é o pior de mim. Por exemplo, alguns tipos de pensamento, sabe? Velado. Né? Porque a gente, e aí vem o pior de mim, é me sujeitar a uma sociedade hipócrita. O pior de mim é me sucumbir a fazer tudo aquilo que eu aprendi porque esse era o certo. O pior de mim são os meus pensamentos, são os meus desejos secretos, os meus sonhos. O pior de mim é aquilo que eu não faço por mim. É o desmazelo que às vezes eu tenho por mim, ou não cuidar que eu ainda não tenho por mim. O que é o pior de mim? Então, será que é esse o pior? Ou será que é só uma coisa que precisa de um pouco de atenção, de um pouco de incentivo, de um toque, sabe? De alguém que fala assim, fulano, né? Presta atenção se você não está se machucando, presta atenção se você não está deixando de fazer por você, se não te traria êxito. Mas essa questão do que eu penso em segredo é uma coisa que às vezes eu falo assim, não, eu acho que tem hora que eu chego a pensar que eu falo assim, não, eu não sou desse mundo. Como que eu pude pensar uma coisa dessa? É engraçado isso, né? Mas é muito pessoal, né? Mas aí é que eu falo, a pergunta fica insistente justamente por isso, porque nós vivemos baseados em quê? A cultura é baseada em quê? O que eu aprendi é baseado em quê? Para eu estar com esse pensamento de que o que eu penso ou que uma atitude minha pode ser pior de mim. Sim. Pois é, né? Dá pra gente dar uma viajada boa, sem precisar fumar nada. Teve um dia que eu não sei quem conversando comigo, eu vou dar uma viajada aqui, vocês me estranham não, eu não fumei, eu pensei, meu Deus, mal sabe essa pessoa que eu faço isso o tempo todo, né? Mas tudo bem. Então, né, eu vejo que a gente também, o fato da gente não querer ser só mais uma multidão, nos aproxima do nosso pior.
Porque a gente entende que vai haver a reprovação, né? Mas se você... Aí não é bem o meu pior. Aí você meio... É isso que tem que tomar cuidado, né? Até onde sou eu me assumindo e até onde é a sociedade me reprimindo. Eu acredito que o desafio está aí. Em a gente tomar o cuidado, a gente não confundir uma coisa com a outra, né? Você levantar a bandeira de ser autêntico, de ser mais você, de assumir a sua sombra e a sua luz, isso é você assumir o seu pior. Mas o pior que muitas vezes, se você está assumindo, que para você já não é mais o pior. Tá, mas é pior para os outros. Aí ficou uma coisa aqui para mim, no sentido de que, quando você diz que o seu pior é ainda não ter alcançado aquilo que você quer alcançar, que o seu pior é ainda não ter feito, não ter chegado, significa que você está se colocando como se você, às vezes, nem tentasse, não é. Se você determina, entre aspas, que esse é um seu pior, e todas as tentativas que você fez? Sim, sim. Você não é uma pessoa que fica parada esperando as coisas caírem no seu colo. Então, por que o seu pior é ainda não ter chegado lá? Se você está fazendo o movimento para tal. Eu acho que essa questão do pior, a gente se cobra. É muito comum. Eu venho com essas perguntas para mim. Agora, outra coisa é negligência. É bem diferente, né? Então, aí o meu pior pode ser estar gordo até hoje, porque até hoje eu não criei vergonha na cara por ter feito algo pelo meu corpo. Mas aí você entende que aí volta na questão do que a mulher fala do filme? Se você... Por que você tem que isso? Não, mas aí você não tem que... Eu não tenho o quê, mas pode ser uma vontade dele. Pode ser uma vontade, mas tá tudo bem também se você... Pois é, mas não é... E foi uma obrigação? Comparar, não, amiga, mas não foi uma obrigação para você? Eu tenho que emagrecer? Não, eu estou desconfortável no meu corpo e eu quero emagrecer. A minha questão, sabe qual que eu acho que foi a questão do gatilho principal? Foi o fato de eu entender que, do jeito que eu estava bem, eu estava feliz, eu não estava mal. Mas, eu percebi que se eu continuasse com os meus hábitos, eu poderia, daqui 5, 10 anos, estar numa outra situação em que isso prejudicaria até a minha relação com meus filhos, né? Não poder, às vezes, abraçar, pegar no colo, agachar e brincar, né? Eu já nem faço isso muito, porque eu não sou muito fã de fazer essas partes. Deixo com a minha mãe de quase 70 anos. Mas, as outras coisas sim, sabe? Então, isso depende muito. Mas, eu vejo assim, eu me pergunto, sabe? Às vezes eu me questiono nessa questão do financeiro, né? Da gente... O que é ser bem-sucedido? Que é... Eu acho incrível que a intuitiva Mor, que me segue, eu acredito que a mais sábia de todas em termos de idade, é a avó do meu marido. Né? Ela já tem 90 anos. E quase todas as vezes agora que eu vou lá na casa deles, ela novamente me pergunta se eu gosto do que eu faço. Quase todas as vezes. E aí eu falo de novo. Mesma coisa. Eu realmente me sinto muito realizada no que eu faço. Extremamente realizada. E o pior de mim, eu acredito que ele está atrelado ao ego. É aí que mora o meu pior. Eu confesso que eu lido bem com o ego. Mas as pessoas ao meu redor me lembram que ele existe. Isso me deixa bem puta. Vou dar um exemplo. Eu dei uma palestra aqui em Viçosa que tinha 10 pessoas. E eu sei de pessoas que foram esperando que ia ter uma multidão lá da palestra. Aberta, gratuita. Eu trabalhei muito a questão do meu ego. Muito. Porque eu poderia sair da palestra frustrada. E sabe por que eu não saí frustrada? As 10 que estavam lá, na hora que terminaram, cada uma me abraçou, me agradeceu. E falou da importância que foi o que eu trouxe para elas naquele dia. Depois eu tive uma outra oportunidade de ir num outro município, ter quase 300 mulheres lá. Lá, as pessoas que ficaram incomodadas com as 10 que foram na palestra anterior, nossa, quase 300.
Então, essas questões do ego, e ali eu reforço, mas não é só para a pessoa que está adotando. Eu reforço para o meu ego também. Olha, você presta atenção! Sobre o que se alcança e não quantas, né? É a qualidade do que você tem a oferecer. É sobre resultado. Não é quantidade de resultado. E sim o quanto você impacta a vida das pessoas. Isso diz respeito ao meu trabalho. Então, que seja um cliente, 2 clientes, 3 clientes. Transformei a vida de um, ajudei, né? Porque eu não faço transformação nenhuma, ninguém faz milagre. Quem faz é o outro. Nossa. Mas se eu contribuir para isso... Quantas mensagens eu recebo às vezes? Nossa, eu precisava ter isso hoje. Pois é, que seja por meio de questões... E era uma mensagem exatamente sobre encerrar ciclos e recomeçar. Né, que eu fiz questão de postar hoje para dar uma inspirada, né? A gente vai continuar falando mais daqui a pouco, no próximo bloco. Mais do pior de nós. Aguardem. Mais um bloco do nosso programa de hoje, o pior de mim, de nós. A gente está falando da questão do ego, e realmente o ego, para mim, ele é o meu maior desafio hoje. Eu vejo ele como eu esbarro nele. Não que você do outro lado não esbarre, todo mundo esbarra. Só que nem sempre a gente consegue entender que é o ego. Então, hoje eu já entendo perfeitamente. Hoje eu vou para uma live, porque eu estou sentindo de ir para a live para falar de um assunto X. Eu sei que dependendo pelo tanto que eu divulguei, eu não vou ter X pessoas lá, mas eu vou lá e faço. Teve outro dia que eu fiz live para uma pessoa. O ao vivo só tinha uma pessoa comigo. Se tivesse ninguém, eu falaria. Porque eu gravo falando para a câmera, isso para mim não é. O meu compromisso é comigo em primeiro lugar. Em transmitir o conteúdo, em levar o conteúdo. Quem vai consumir isso, pode ser ao vivo, pode ser depois, aí é a coisa do fluir. Eu faço a minha parte. Estou dizendo que eu estou negando que eu gostaria de ter milhões de pessoas? Claro que não, eu adoraria. Meu ego ficaria bem feliz por sinal. É claro que sim, só que eu entendo que tem outros fatores que influenciam nessa questão. Né? Eu li uma frase hoje sobre o pior de mim, que é você quem escolhe se terá o pior ou o melhor de mim. E aí eu vejo que a gente volta sempre eu particularmente volto sempre no mesmo ponto, qualquer tema que a gente discute, que é sobre consciência. Sim. Né? Sobre ser consciente de quem você é, do que você faz, e aí é uma junção de todas essas perguntas que eu me fiz para identificar o pior de mim. Né? Porque eu me sinto incomodada por algumas ações, sim, por alguns pensamentos, sim, por alguns julgamentos, sim, pelo ego, sim. Sim. Né? Então eu acho que eu não tenho um pior de mim específico. O pior de mim é só procrastinar. Não. Tem vários piores de mim. Né? Sim. E essa frase me trouxe a reflexão do quanto nós fazemos e temos atitudes que são extremamente desnecessárias para mostrar para o outro que eu tenho um lado pior. E é consciente ou não quando eu falo assim, não vai ver, principalmente em relacionamento, dá o troco. E a gente esquece que alimentar esse pior da gente é desgastante para mim mesmo. Porque olha o conflito, se é num relacionamento, olha o conflito que eu estou criando.
né? Uma coisa, a gente precisa saber diferenciar, e aí o conhecimento entra. Uma coisa é sobre dar o troco, outra coisa é sobre tentar mostrar para a pessoa um outro lado, que pode ser feito de uma outra forma, né? Porque eu tive um namorado que falava para mim, não que eu estou julgando que ele estivesse errado, né? Mas que podia ser diferente. Mas ele falou assim, eu falo uma vez, eu falo duas vezes, na terceira eu mostro. Ou seja, quer dizer, ele até tentou um diálogo, né? Não quis enxergar, a terceira... Só que essa terceira vez eu mostro, eu estava me dando um troco, né? Ou tentando fazer você enxergar de uma forma menos amorosa. E aí essas ações são o pior de mim, sabe? A vingança, né? Vingança. É a revanche, né? Sabe? O pensamento que eu tenho a respeito de algumas situações, de algumas pessoas. Vou fazer muita coisa que a gente não pode, não deve, poder pode, não deve, nem tudo convém, né, sobre o que eu vou fazer, sobre o que eu vou, que vontade de fazer. Ou o pior de mim é aquilo que não se manifesta, graças a Deus, nem tudo se manifesta, mas por que a gente precisa? É baseado em quê? Eu fiquei, martelei sobre essa questão do pior de mim. É baseado em quê esse pior de mim? Sabe? Eu vou chegar à conclusão de que o que é o pior de mim baseado em quê? Aí é uma questão que a gente tem que... O seu olhar é diferente do meu. Perfeito. Que é diferente para cada um do vai outro. ser de um jeito mesmo. A sociedade cobra uma coisa, faz outra, mas ela continua cobrando aquela coisa que foi imposta. E aí, se eu fizer algo diferente daquilo, eu sou uma pessoa pior, ou eu tenho algo pior dentro de mim. É baseado em quê? Sabe? O que está por trás também, que a gente não leva em consideração das nossas ações, das nossas emoções. É porque se você... O pior, ele pode até, inicialmente, ter ali a aparência do que te desagrada, né? Do que está te incomodando. E ao te incomodar, e aí a gente está falando sobre a gente mesmo, né? Então, se tem algo em mim que me incomoda, eu preciso entender por que está me incomodando. Se aquilo está me incomodando e eu entendo por quê, eu tenho escolha, né? Eu posso buscar ver de uma forma diferente, agir de forma diferente ou continuar vendo daquela forma. Alimentar o pior, aí dependendo eu já posso até mudar a perspectiva, já nem ver como algo tão pior assim. Eu vejo mais que é por uma questão, por eu escolher realmente que eu quero viver dessa forma, ou ser assim, ou tomar decisões assim, né? E não que tem a ver com ser pior ou não. Eu acredito que quando você faz esse exercício, você se retira desse lugar, né? De achar que você tem que ter um pior seu, né? Assim, como se você tivesse algo realmente ruim. E é verdade que bom e ruim é relativo, né? O pior e o melhor também é. Eu lembro de uma colega minha que falou assim, eu acho estranho esse negócio de chegar aqui na rede social e falar, eu fui no melhor restaurante do mundo. Tá melhor pra você, né? Então, com base em que ele é o melhor? Não é que a pessoa tá errada em falar, tá tudo bem. Mas é legal refletir, né? Então, até mesmo falar sobre o que é o pior de mim, também é relativo. Né? Depende muito do momento que você está vivendo, das situações que você está compartilhando, pessoas que você está relacionando. E aí eu trago a consciência de novo, porque hoje eu sou muito mais consciente do que eu já fui, e aí eu vejo quão quão pior eu já fui também. Né? Que a gente eu fazia as coisas de uma maneira muito egoísta, às vezes, né? Num pensamento muito só voltado para aquilo que era bom para mim, né? Então, assim, hoje o pior que eu vejo que uma pessoa pode ter, e não só para mim, é negligenciar a si mesma, sabe? Em todos os sentidos. De não se cuidar fisicamente, de não se cuidar emocionalmente, de não sentir que você pode aquilo que você quer para a sua vida, nem tudo você deve, mas você pode, né? De não se libertar, né? De não correr atrás. Então é a negligência consigo mesmo. Essa negligência que você coloca, ela é top. Porque realmente, né, às vezes a pessoa, ela tem uma forma de solucionar as questões que ela está tão incomodada, reclamando tanto, né, que ela já entendeu que está padronizando na vida dela, nos mesmos ciclos, etc.
Aí ela fala que a questão é o financeiro. Sim. Aí dali a pouco ela aparece fazendo XYZ, né, do estético, principalmente, porque a gente é bem mais fácil você mexer com estético, Sim. até porque de imediato você tem um resultado ali que te traz uma satisfação. Ou seja, ela pegou o dinheiro, fez aquilo ali, sabendo que ela poderia ter um outro caminho, e ela sabia que aquele ali, estético, era momentâneo, né? Eu gosto muito de falar que é importante a gente investir na gente, mas a gente precisa equilibrar melhor esse investimento, né? O estético é muito importante, sim, né? A beleza externa, mas a gente tem que buscar muito compreender melhor o nosso interior, e esse precisa de mais dedicação, de mais tempo, e também de mais investimento monetário, porque é assim que a gente alcança, talvez, né, um estágio mais profundo sobre nós mesmos. Esse é o meu ponto de vista a respeito do pior de mim, e é uma dica que eu deixo, né? Seja consciente, esteja consciente. Busque, né? Daquilo que você negligencia para a sua vida e só vive reclamando. Né? Do que não dá certo, do que não funciona. Isso aí. Né? É isso mesmo. Esse foi mais um programa de Cara com Elas. Esperamos vocês toda sexta-feira. Até a próxima.